Anjos Curiosos é o título da pregação hoje, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12, continuando nossa exposição da conhecida como primeira carta de Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta, um texto não fácil, de uma estrutura um pouco complicada. Pedimos sabedoria para expor com clareza e de uma maneira mais límpida possível o que está aqui escrito para o nosso lucro espiritual e que seja de fato muito útil para nós esta pregação. Toca corações dos que já são teus filhos pela fé em Cristo e salva os que ainda não têm a felicidade de serem. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pedro concluiu o trecho passado, dos versículos de 6 a 9 que eu preguei, dizendo que faz parte do exercício da fé, uma vida de amor a Cristo, uma vida de alegria por crer em Cristo, mesmo sem vê-lo, e que esta fé é a finalidade básica. A finalidade básica desta fé é levar a salvação. Então, Pedro continua no versículo 10, foi a respeito desta salvação. Que salvação? Esta salvação da qual ele vinha falando aqui no versículo 9. Estou pegando apenas o contexto. Então ele começa agora uma parte da sua carta muito curiosa, em que fica evidente que só poderia fazer isso mediante uma revelação direta da parte de Deus. As coisas que ele escreveu aqui, só Deus dizendo diretamente. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Antes de entrar em maiores detalhes sobre essa indagação, que ele vai fazer observações curiosas aqui, Pedro faz uma espécie de um parêntese explicativo sobre um dos aspectos da missão dos profetas. Aqui tem muito ensino aqui dentro. Versículo 10 ainda, a segunda parte: os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Se por acaso eu pegasse um papel e uma caneta e distribuísse para cada um e dissesse assim, escreva aí a primeira coisa que ele vem à mente quando eu falo na palavra ou no termo profeta, principalmente do Velho Testamento. Acho que você colocaria talvez milagres. Outros colocariam, eles condenavam duramente a idolatria. Eles faziam maldições sobre as nações pagãs ao redor de Israel. Profeta é isso. Falava sobre o futuro. Profetas. Tudo certo. Mas há uma característica do ministério profético, de que raramente nós nos damos conta e que Pedro explora aqui. Eles falavam sobre a graça que iria ser derramada sobre
os homens. Profecia era isto. Talvez uma afirmação mais básica do que todas as outras anteriores. Fazer milagres era menos importante do que falar da graça que Deus iria derramar sobre todo o mundo. Condenar nações vizinhas era menos importante do que falar da graça. Falar do futuro era menos importante. Porque na base, de fato, o que estava sendo, em termos de conteúdo, a pregação deles, os avisos deles, as admoestações, as ameaças, tudo isso estava embutido dentro de um propósito maior. Falar deste Deus, glorificar a Deus e dizer que esse Deus salva, que é um Deus salvador. A graça de Deus que iria ser derramada sobre os homens. Romanos 6:14 não precisa ler, mas lá diz que Cristo veio e encerrou o período da lei, conhecido como o período da lei, e iniciou o período conhecido como o da graça, em que a lei perdeu o sentido no seu aspecto cerimonial, todos aqueles cumprimentos, aquelas festas, aqueles sacrifícios, tudo aquilo, e iniciou o período chamado da graça. Não é que antes não valia a graça, muita gente não entende isto, pensa que antigamente era salvo pela lei, e depois, em Cristo, depois que ele veio, passou a ser salvo pela graça. Antes não era pela graça, agora é pela graça. Errado, errado e errado. Sempre a salvação, desde Adão, depois que Adão pecou, já foi pela graça que a salvação operou no mundo. Só que antes da revelação ser completa, antes de Cristo vir ao mundo, Deus instituiu a lei para mostrar, como um espelho, para mostrar como o homem estava longe de conseguir a salvação dentro de uma obediência que Deus prescrevia pela lei, para mostrar, provar que ninguém ia ter condições. Então só tinha um jeito, pela graça. Só que o Espírito Santo inspirou Paulo para designar esse termo, que antes era a lei, porque estava de fato em vigor toda uma lei que Deus colocou, uma lei essa inalcançável pelo homem, mas estava em vigor a lei, então ele chamou de período da lei. E uma vez que Cristo veio, instaurou-se o período da graça, a parte totalmente do aspecto da lei. E esta graça, então, olhando para o aspecto agora de Cristo para frente, ela vem alcançar não apenas judeus, mas gentios. Como já comentei no início das pregações sobre esta epístola, Pedro escreveu para gentios e para judeus, os dois. Não vou explicar isso mais agora, mas tenham em mente que Pedro não escreveu só para judeus. Obviamente, há muitas indicações claras de que ele tinha gentios na sua mente também, talvez mais do que judeus. Então, os profetas judeus falaram da salvação dos gentios, é o que Pedro está dizendo. Eles falaram da graça que ia ser jogada sobre vocês. Séculos antes de Cristo vir, estavam profetas, muitos deles, falando da salvação dos gentios. Eu vou dar um exemplo, Isaías 49:6, entre muitos outros que poderia citar. Então, Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei, como se fosse Deus Pai falando com o Messias, te dei como luz para os gentios, 750 anos antes de Cristo. Isaías dizendo que o Messias seria dado para luz, ou como luz aos gentios, para seres a minha salvação dentro do estado de Israel. Não, até a extremidade da terra. Tem capítulos inteiros que falam isso no Velho Testamento. E isso é desconcertante para o judeu hoje. O judeu ortodoxo, o judeu... Quando fala em judeu hoje, a maioria dos judeus hoje é secular. Eles não creem em coisa nenhuma, nem Novo Testamento, nem Velho, nem nada. Vivem a vida deles materialisticamente e são como povos
do mundo, de uma maneira geral. É um Estado secular hoje, o país de Israel, a terra de Israel, o povo. Mas ainda há, claro, os ortodoxos, aqueles que se amarram à lei, ficam no Velho Testamento. Então eles não creem que o Messias já veio, não creem que Jesus Cristo, claro, foi esse Messias, e por uma questão até de coerência, eles não creem no Novo Testamento. Não vale para eles ficar lá em Malaquias, que é o final do Velho Testamento. Tudo bem, é coerente. Vocês não creem que Jesus Cristo, Jesus o Nazareno, foi o Messias dos judeus, o Salvador dos gentios também? Então o Novo Testamento perde todo o sentido, porque é totalmente centralizado na pessoa de Cristo. O problema é que eles próprios não percebem ou não notam bem que o Velho Testamento, que eles, os ortodoxos, creem, fala muito na salvação dos gentios também, mas continuam exclusivistas e não entendem que o muro de separação entre judeu e gentio foi quebrado, como Paulo nos ensina em Efésios 2, sobre o sangue, com base no sangue de Cristo. Não, então eles ainda se acham um povo que detém ainda a salvação, a revelação do Velho Testamento para eles, e não entendem isto. Aí quando abrem Isaías, como eu li aqui, como é que eles vão explicar isto, quando, pelo menos para entender que quando esse Messias chegar, já veio, mas eles não creem, que vai haver uma salvação geral e total, e que o Estado de Israel não é tão exclusivo nesse aspecto. Voltando ao versículo 10, então, de 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 agora, ou ainda, Pedro afirma que ao profetizar sobre a graça ou a salvação dos gentios, os profetas ficaram muito curiosos sobre isto. Aí é uma revelação direta, como eu falei, como é que Pedro ia saber disto? O Espírito Santo disse a ele. Curiosos quanto a que aspecto das profecias deles mesmos. Os profetas falavam da parte de Deus e ficavam curiosos. O que é que eu estou dizendo? É interessante isto. O que é mesmo que eu estou dizendo? Que eu acabei de escrever isto, acabei de pregar isso, acabei de falar com um grupo de pessoas, e eu disse da parte de Deus várias coisas, algumas bem fortes, difíceis, chocantes, e eu disse, e eu tenho certeza que eu falei da parte de Deus, eu tenho certeza, mas o que foi mesmo que eu disse? Interessantíssimo isto. O contexto não era muito claro quanto dizer, o que Pedro está dizendo aqui não fala muito da questão do conteúdo em si do que ele está dizendo, fala mais do tempo, que eu vou já comentar, mas várias passagens do Novo Testamento indicam claramente que, de fato, os profetas não entendiam bem o que eles estavam dizendo. Dois grandes mistérios foram escondidos deles. Mistério quer dizer verdade oculta. Quando você vê a palavra mistério no Novo Testamento, e tem muitas vezes essa passagem lá, não pense numa história de suspense, misteriosa, estranha, perigosa, cheia de magias, não. Simplesmente algo que estava oculto, não revelado, e que agora Deus, quando o contexto fala de o mistério que foi revelado, que foi explicado, é que agora Deus resolveu mostrar como era, resolveu abrir e explicar. Então era uma coisa oculta, basicamente, não é o aspecto de ser estranho ou esquisito ou misterioso, é oculto, não revelado. Tinha duas grandes verdades que no Velho Testamento, que seriam reveladas no Novo Testamento, mas no Velho era bem turvo. Primeiro, Cristo. Vamos a Colossenses 1, 26 e 27. O ministério de Cristo,
a pessoa de Cristo era um mistério, realmente era algo bem escondido, apesar de que tinha passagens que falavam de uma maneira não clara e bastante misteriosa, aqui no sentido de não clara, não bem explicada. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério, olha aí, que estivera oculto, exatamente como eu expliquei, dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Não era revelado, mas agora se manifestou. Que mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer. Agora, qual seja a riqueza da glória deste mistério, essa coisa escondida entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso estava fechado até aos profetas. Ainda na mesma página, capítulo 2, versículo 2 de Colossenses, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Esta verdade que Deus guardou para revelar, quando Cristo viesse ao mundo, a verdade sobre o próprio Jesus Cristo. A salvação a todos, há muito tempo era oferecido, como já coloquei, mas de uma maneira oculta, não muito clara, e antes de Cristo vir ao mundo. Quero ir a Romanos 16, versículos 25 e 26. É muito importante entendermos que Deus é um Deus de salvação de qualquer ser humano, sempre foi. É importante entendermos o papel de Israel nisto, na história, na revelação bíblica, e não termos como menos importante do que é, porém não termos como mais importante do que é, mas temos uma noção correta, equilibrada. Deus nunca se propôs a ser o Salvador só de judeus. Essa universalidade da disposição de Deus de salvar pessoas está na Bíblia inteira, e é importante você transmitir isto. Quando o contexto assim exigir. Romanos 16, versículos 25 e 26, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado, de novo, explicando o que é o mistério, do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos passados, e que agora se tornou manifesto, ficou claro agora, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então era um mistério, era escondido, não era claro, mas já havia a ideia, o ensino de que a salvação seria para todo aquele que tivesse fé. O segundo grande mistério que Deus escondeu até o Novo Testamento chegar foi a igreja. Cristo primeiro, segundo a igreja, Efésios capítulo 3, versículos 1 e 12, ou de 1 a 12, Efésios 3, de 1 a 12. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Está escrito claramente. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora ficou claro. Antes já era mais ou menos anunciado, agora de maneira plena, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus de novo, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Salvador, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. É muito importante entender que a igreja é uma novidade neotestamentária. Muitos grandes teólogos do passado, estudiosos, os puritanos, não entenderam bem este aspecto de igreja ser algo novo. Muitos se referem a Israel como a igreja, e simplesmente, como os judeus rejeitaram em grande parte, quase totalidade, Cristo, então Deus simplesmente estendeu a sua igreja, que era Israel, e estendeu para o mundo inteiro, incluindo agora os gentios. Não é assim que nós vemos ensinos como este. Por isso eu quis ler o texto inteiro, embora não vá explicar os detalhes, mas é importante você entender isto. Isso é doutrina pesada. A igreja é mistério, era um mistério, e Deus revelou logo depois de Cristo ter vindo ao mundo. Ele mesmo, Cristo, não explicou muito bem, apesar de que ele já disse que ele iria estabelecer a igreja dele sobre ele, mas ele não explicou bem isto, ele próprio. Aí vem Paulo, depois aí explica detalhadamente, mas muitos não entendem isto, e claro que vão achar que nós não entendemos, mas eu prefiro entender que a gente entende. Seja como for, cada um tem a sua forma de ver, de estudar, de compreender, interpretar, mas pessoalmente eu acho muito claro que a igreja era um mistério no tempo do Velho Testamento, oculto, agora Deus revelou. Muito bem, a verdade, tem mais passagens que eu não vou ler. Eu vou. Romanos 11, 25. Muitas vezes que eu digo que eu não vou ler, eu não me controlo e leio, porque eu acho que é importante para vocês. Para mim já está aqui escrito, então eu já estudei, já aprendi, mas eu quero que vocês aprendam, ou se já sabem, que se reciclem no seu conhecimento. Sabe o que é? É que o endurecimento de Israel resultaria na salvação dos gentios, na fundação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, estava escondido, agora vai revelado, para que não sejais presunçosos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Muito bem. Então, o endurecimento de Israel causou a universalização mais aberta da salvação. Sempre foi, mas de uma maneira não tão clara. A essência dessas verdades estava embutidas em várias profecias do Antigo Testamento, mas além de não serem completas, apenas o núcleo, Deus não dava a capacidade para os profetas, coitados, compreenderem o que estavam dizendo, como eu já comentei. Eles profetizavam um mistério, ou uma coisa embutida, e ficavam cheios de perguntas. Mas nós judeus não somos o povo exclusivo de Deus? Como é que está falando aqui que
o Messias vai ser luz para os gentios. Como é isso? Espera aí, calma, Isaías, isso é um mistério. E muitas outras passagens. De ti, Belém de Efrata, lá em Miqueias 5:2, quando fala que Cristo iria nascer. Lá em Belém e tudo. Como é isso mesmo? Miqueias pode ter ficado ultra cismado com aquela profecia dele próprio. O que quer dizer isto aqui? Aguenta aí, Miqueias, você não vai entender, porque é mistério. Não é revelado agora, só depois. Por enquanto, não. Mas aí ele perguntava, talvez, mas para ser aceito por Deus, um gentio não tinha que se tornar um prosélito? Não tinha que entrar de acordo com a lei, ser circuncidado e se adaptar à lei? Como é agora que está falando na salvação dos gentios de uma maneira, sim, sem muitas condições em termos de obediência à lei? O que significavam essas profecias que eles próprios faziam sobre uma salvação para todos os povos? Eles ficavam curiosos. Pedro nos ensina isso aqui. Aí vem o segundo aspecto sobre as profecias que deixavam os profetas ansiosos para saber. O primeiro era sobre o conteúdo, o que eles estavam dizendo. O segundo era o tempo. Conforme ele diz lá no versículo 11, 1 Pedro 1:11, o tempo. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas. Eles queriam saber quando é que essas coisas iriam acontecer. Quando é que viria esse Messias, por exemplo? Quando é que essa salvação aos gentios tão esquisita e misteriosa, quando é que iria realmente se realizar? E eles ficavam muito ansiosos para saber. Eu não sei como é que eles faziam essa investigação. Aqui diz que eles ficavam investigando. Eu não sei se era examinando alguma coisa já escrita na época, à medida que foi sendo feito, colocado por escrito o Velho Testamento ao longo de séculos. Eu não sei se orando, pedindo a Deus, esse mesmo Deus que deu as profecias para ele, o tal profeta, me explica quando é que vem isso. Talvez a própria fonte, que era Deus, e Deus calado, não dizia. Conversando com outras pessoas, meditando, não sei. Eu sei que eles tinham momentos de intensa busca, e talvez fosse momentos de agonia para eles, de ansiedade pesada, porque eles diziam certas coisas, eram conhecidos como homens de Deus, muitos deles eram perseguidos por essas coisas. Jeremias foi preso mais de uma vez, alguns foram mortos por isto. Coitados, eles não eram mortos e perseguidos por uma coisa que ele tinha dito e não sabia o que era, nem quando ia acontecer. É fácil nós olharmos para trás e falarmos deles, profetas, e dizer essas coisas, mas deve ter sido muito angustiante. Você dedicar a sua vida a algo que você mesmo não sabia explicar. É complicado. E enfrentava reis, o profeta daquele. Enfrentava autoridades, eram extremamente ousados, duros muitas vezes, dizendo coisas que ele não sabia o que era. Agora sabia o seguinte: vinha de Deus. Isso aí podia matar um profeta daquele, torturar, prender, mas não abria mão. Vem de Deus. Eu falo em nome do Senhor. E aqui vem uma coisa interessante: o fato de eu falar coisas que eu não sei o que significa, não é motivo para você desacreditar, porque o que importa é que vem de Deus. Isso é o que interessa. Então, creia no que eu estou dizendo, porque eu mesmo creio que veio de Deus, embora eu mesmo não consiga lhe explicar o que eu estou lhe dizendo em detalhes. E faz parte da fé cristã, sempre fez, crer em coisas que nós não entendemos bem, ou de jeito nenhum. Faz parte. Se acostume até o último dia que você viver nesta terra, com 99 anos de idade, sabendo grego e hebraico de cor e salteado. Se acostume com o fato de que vai sempre ter muita coisa que alguém vai lhe perguntar, o seu
tataraneto de 6 anos de idade, bisavô, o que é isso aqui? Não sei. Tu foste pastor quantos anos? 70. E o que é isso aqui? Não sei. Então não se frustre, nem sinta que a sua fé é uma fé, bom, imperfeita a nossa fé mesmo, mas que tem algo de diferente, ou é um pecado, você não entender tudo. Aliás, pecado mesmo é querer entender tudo, e não se conformar em não conseguir. Isto é pecado. Porque alguém assim está querendo ser igual a Deus, não está admitindo a sua própria fraqueza, a sua fragilidade, e não se conforma e quer condicionar a sua fé em Deus com o seu entendimento, com o seu raciocínio. Isso é orgulho. Então, fé fraca é a que exige entendimento total. Fé fraca é que quer ver o milagre para poder constatar. Como Tomé, eu quero botar o dedo aqui no lado de Jesus. Então, uma fé forte, ele aceita e diz assim: Senhor, eu não entendo, louvado sejas tu, amém. Essa é uma fé robusta. Muito bem. Então, os pobres ficavam ansiosos para saber o que estavam dizendo, quando é que ia acontecer. E vemos que eram homens como nós, sujeitos a todas essas limitações, essas dúvidas, esses questionamentos, altos e baixos, ansiedades. Ficavam querendo saber, pode querer que não vai conseguir. Bom, a gente até se conforma um pouco com as nossas próprias ansiedades, quanto a essas coisas de entender demais. Pedro agora aprofunda na sua valiosíssima aula sobre os profetas do Antigo Testamento, e aqui realmente é uma aula fantástica de Pedro, quando ele diz aqui no versículo 11, eles ficavam ansiosos, querendo saber as circunstâncias oportunas e tal, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e neles quem? Nos profetas do Velho Testamento. Então nós temos aqui uma passagem curiosíssima, valiosa, em que Pedro diz que o Espírito de Jesus Cristo estava 750 anos antes de Jesus nascer. O Espírito dele já estava dentro de Isaías, de Jeremias, Zacarias e dos profetas que estão no Velho Testamento. O Espírito de Jesus Cristo já estava dentro dos profetas. É uma revelação fantástica. Ainda mais que nós estamos acostumados, principalmente nos evangelhos, com a identificação profunda entre Cristo e a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Ele falou muito disso, o evangelho de João é o que mais se ressalta nisto, a ponto de Cristo dizer: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Uma unidade tão profunda que é dessas, nós não conseguimos entender. Como é que Cristo e o Pai são um, e ao mesmo tempo são duas pessoas distintas, mas são um, são. Não entendo, vai continuar sem entender. Mas aqui, nós vemos essa união profunda agora entre Cristo e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A ponto de Pedro, chamar o Espírito Santo de Espírito de Cristo, habitando os profetas, ou estando dentro, o verbo não é habitar, mas estando dentro dos profetas, inspirando os profetas, orientando, dirigindo os profetas. Espetacular isto, mostrando que Cristo é o centro de tudo, mesmo no tempo do Velho Testamento, e que não tem sentido nós pensarmos em Jesus Cristo só a partir da gravidez de Maria, o nascimento dele em Belém, e depois todo o ministério belíssimo de Cristo, a morte, a ressurreição, o retorno ao céu, pronto, todo Cristo é daqui para frente. Não! Porque o Espírito dele estava lá com os profetas. Para conhecer isso é muito importante para nós. Então, neles estava inspiração dos profetas.
Se você for estudar teologia, uma das primeiras linhas que você vai ler na parte da escritura, ou escrituras, bibliologia que se chama, é que ela é inerrante. Isso não é uma palavra muito complicada, inerrante. Inerrante é o que não erra. Muito bem. Aqui está a base. Tem várias outras, mas aqui está uma base fortíssima desta convicção profunda de que a Bíblia é inerrante. Por quê? Porque ela foi feita por homens que estavam sendo inspirados, possuídos, dirigidos pelo Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, tudo o que está revelado nas Escrituras é produto direto do próprio Deus Espírito Santo. E Cristo disse, de fato, que ia mandar o Espírito Santo para habitar naquele, e ele, o Pai, iriam mandar o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, da maneira como o Filho foi enviado pelo Pai. Então, temos ensinos muitos ensinos na Bíblia sobre isto, embora tanto quanto além da nossa compreensão exata, mas é importante notarmos isto. Por que a Bíblia é inerrante mesmo? Porque ela foi feita por homens que tinham o Espírito de Cristo neles orientando-os. Na hora que você abrir a possibilidade da Bíblia ter errado um versículo, você abriu essa oportunidade para 2 versículos, e para 3, e para 30, e para 300, para a Bíblia inteira. Então, é absolutamente fundamental que o crente não abra mão do ensino bíblico de que a própria Bíblia é absolutamente isenta de erro, porque ela vem de Deus, é palavra de Deus. Muito bem. Segunda afirmação importante sobre as profecias. Uma era essa que os profetas estavam com o Espírito sobre eles, e o segundo, quando ele fala aqui, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam, final do versículo 11, aqui 1 Pedro 1. Aqui um dado novo. As profecias trataram também, não apenas que o Messias viria, que o Messias seria o Salvador de Israel, mas que esse Messias iria sofrer. Estava escrito lá. Isso, o coitado do judeu ortodoxo não explica exatamente por que ele não aceita o que ele diz que é a palavra de Deus. Ele crê que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, quando fala que o Messias iria ser sofredor. Sabe o que eles fazem, entre outras coisas? Não, esse servo aqui, sofredor, que ia sofrer, não era o Messias, era o Israel todo. Então, uma das formas que ele tem para explicar que esses sofrimentos previstos para o Messias não era para a pessoa do Messias. Ora, como é que um Salvador, alguém que vai nos tirar do jugo estrangeiro, vai trazer tudo de bom para o nosso país, para o nosso povo, esse grande Messias ungido, Cristo, que haverá de vir, como é que ele vai sofrer? Que incoerência é essa? Que contradição em termos? Na própria base, é esquisito. O nosso grande Redentor, nosso poderoso Messias, que vai quebrar os nossos jugos, ele vai ser um coitado sofredor. Ah, mas não vai mesmo? Mas está escrito. Não, aqui é Israel, é o povo inteiro, e outras explicações mais, mas Pedro diz que estava escrito que o Messias iria sofrer. Lê uma passagem só, Isaías 53, versículos 7 e 8. Isaías 53, 7 e 8.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, morto. E da sua linhagem, quem nela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. E muitas outras passagens falam claramente do sofrimento de uma pessoa. Fala até em detalhes da crucificação dele. Primeira. Segunda grande novidade que eles não esperavam, não entenderam, era a glória que iria se seguir ao sofrimento do Messias. Aí do mesmo capítulo de Isaías, ou seja, capítulo 53, versículo 11, eu acho essa revelação fantástica, no sentido de espetacular, gostosa, agradável, quando diz assim: ele, o Messias, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, olha, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A morte substitutiva de Cristo, o que tem de teologia aqui numa passagem dessa é muita coisa, mas mostra então que ele iria sofrer, mas depois de sofrer ele seria glorificado, e esta glorificação dele aqui envolve muitas coisas, envolve a ressurreição dele, envolve a ascensão dele, envolve o retorno dele à sua glória, envolve a salvação que até hoje ele opera do céu, envolve tudo o que se seguiu e ainda se seguirá à sua morte, ao seu sacrifício em que substituiu o pecador que viesse a ter fé nele. Duas coisas então: o sofrimento dele estava predito nos profetas do Antigo Testamento, e a glória que se seguiria. Tanto o sofrimento quanto o tipo de glória que Cristo teria foi muito incompreendido pelos judeus, porque esperavam uma glória terrena, ligada com os poderes do mundo. No caso de Jesus, os poderes romanos estavam duramente oprimidos pelos romanos. Bom, o Messias vai nos livrar do jugo estrangeiro, então o jugo estrangeiro hoje são os romanos, ele vai nos livrar deles. Se é esse aí, ele vai nos livrar. E Jesus foi decepção após decepção para esses judeus, muito decepcionados com Jesus Cristo. Esse é o nosso judeu, o nosso Messias, esse aí, o carpinteirozinho lá de Nazaré, sofrido. Não pode. Seguido por um punhado de gente, dizendo coisas esquisitas, falando em morte dele, falando em cruz. Não, tem uma coisa muito errada. O nosso Messias não vai sofrer. Ele é um super-homem, é um super-judeu. Não vai sofrer, não vai ter essas fragilidades. Aí vem Cristo, morto, entre dois ladrões, ele próprio como criminoso, exposto a uma pena que era reservada aos piores criminosos, ali morto, pendurado na cruz, sofrendo: meu Deus, por que me desamparaste? Tenho sede. Esse é o nosso Messias? Que coisa de mau gosto! Foi assim que os judeus entenderam, muitos deles, a maioria entendeu Jesus Cristo. Não, esse não. E quanto aos profetas, eles não sabiam quando é que essas coisas aconteceriam, investigavam, tentavam. Jesus disse, né, muitos profetas queriam conhecer o que vocês agora estão conhecendo, muitos olhos queriam ver o que vocês estão vendo. Era ele, o que vocês estão vendo é ele, o Messias.
Jesus se refere exatamente ao que Pedro comentou, quando ele fala lá em Lucas 10, 24, que muitos queriam ver o que eles estavam vendo, queriam me ver, os profetas, que queriam indagar o que é que estavam dizendo, como esse Messias tão misterioso, quando é que ele viria, pois vocês estão vendo, olhando para ele. Foi isso que ele quis dizer. Impressionante tudo isto. Qual o resultado da investigação daqueles profetas? Deus esclareceu para eles plenamente, ou deixou tudo em escuridão profunda? Acho que nem uma coisa nem a outra. Versículo 12, o último versículo a tratar hoje, 1 Pedro 1 e 12, voltando ao nosso texto. A eles foi revelado, Deus revelou alguma coisa para eles, a escuridão não foi total. A eles foi revelado a época, não. Eles queriam muito saber, mas não foi não. A eles foi revelado os detalhes sobre o Messias, não, foi não. E o que foi? Que não para si mesmos, mas para vós outros quer dizer, claro, os leitores de Pedro, mais imediatamente falando, nós incluídos hoje, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, aí ele volta a falar Espírito Santo, em vez de Espírito de Cristo agora, ele assume o nome formal, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Apesar de não revelar detalhes quanto ao conteúdo e ao tempo, Deus revelou aos profetas uma coisa, pelo menos: o que vocês estão dizendo, e que vocês não entendem o que vocês estão dizendo em grande parte, nem sabem quando vão acontecer, não é para vocês. É lá para frente, e vai ser para o benefício de um povo, ou vários povos, ou de um grupo de pessoas lá na frente. Não é que eles estivessem excluídos, os profetas, claro, pela mesma graça que salvou um, é que salvou o outro, mas não se preocupe, não se angustie em explicar isto em termos de hoje, para hoje. Esse rei aqui que a sua profecia falou, se refere ao rei aqui, que está aqui hoje, ou ao outro rei lá da Síria, ou do Egito, o faraó e tal. Não se preocupe em explicar tudo não, porque você não nem imagina, é para pessoas lá na frente que essas coisas estão sendo preditas, e para o bem deles, para o benefício dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Os beneficiários daquelas profecias todas? Os leitores de Pedro, ou seja, crentes, de uma maneira geral. Mas Pedro, como é que você sabe disso? Se os profetões do Velho Testamento não sabiam, como é que você sabe? Eles sabiam que era lá para frente. Como é que você sabe que é para agora? Chegou o tempo. Chegou o tempo, Pedro, chegou. E eles queriam saber quando era, não conseguiam. Só sabiam que era para lá para frente. Pois bem, não é mais para frente não, agora é para vocês, que vão ler esta carta, é para o presente. Claro, incluindo os que vão ainda nascer as gerações futuras. Mas já chegou o tempo de aplicar essas coisas que os profetas do Velho Testamento disseram. Chegou. O Messias já veio, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está em plena atividade. Já sua igreja fundada, estabelecida. Estamos nos últimos tempos. É para vocês saberem isto. Pedro, como é que você sabe? Aí ele explica. Ministrava as coisas que vos foram anunciadas por aqueles que... Olha aqui o detalhe. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Então ele diz, pelo mesmo Espírito Santo que iluminou aqueles profetas, dirigiu aqueles profetas, mas os deixou numa relativa escuridão quanto ao conteúdo e épocas, agora muito daquilo, o mesmo Espírito Santo
revelou. O mistério de Cristo, o mistério da igreja, muita coisa foi aberta. Claro que não tudo, lê Apocalipse. Não tudo, tem muito mistério ainda escondido, muita verdade não revelada. Cristo disse que não podia dizer tudo, que a gente não podia nem aguentar ouvir. Então tem muita coisa. Claro, nós conhecemos só um pouquinho, um pedacinho. Mas, mesmo assim, somos muito informados hoje, comparados com os profetas do Velho Testamento. Chegou a hora, é o que Pedro diz aqui. Essas coisas espetaculares, a primeira vinda do Messias, Jesus de Nazaré, sofredor, depois a glória que se seguiria, tudo isso foi agora aberto. E conjunto dessas notícias espetaculares se chama Boas Novas, que é exatamente o que significa Evangelho. O trecho termina com informação interessantíssima, e com ela eu termino também. Coisas essas que anjos anelam, ou procuram, ou se esforçam por perscrutar, entender. Por isso vem o título da pregação, Anjos Curiosos. É difícil saber exatamente o que está incluído aqui. Mas é certo, claro, que os anjos estão muito interessados em saber o que ocorre na terra com relação à salvação dos homens. Eles sabem que é algo muito grande, muito forte. Porque eles próprios, anjos de Deus, adoram o Messias que veio. Eles adoram Jesus de Nazaré. E mesmo os demônios, se não adoram agora, vão adorar um dia, e mesmo assim adoram no sentido de reconhecer a autoridade suprema daquele Messias. Então anjos aqui, tanto os anjos de Deus quanto anjos caídos, podem estar incluídos aqui, não sei. Eu sei que há um interesse grande no meio angelical quanto a essa história de Jesus, de Nazaré, de crucificação, de sangue derramado. E há uma coisa muito grande, porque o próprio Deus, Filho, tornou-se homem. Que coisa! E nós vimos aqui de cima ele morrer. E ele sofreu. Tem uma coisa... E ele ressuscitou e está aqui. Reassumiu a sua glória. E nós vemos em Apocalipse a adoração que prestam ao que estava no trono e ao Cordeiro que chegou e ficou ao lado do que estava no trono. Seres viventes, anciãos, se prostrando diante dele, se prostrando, e digno és o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, e adorando. Pois esse aqui esteve morto. Esse aqui levou um tapa de um soldadozinho irreverente. Esse aqui foi cuspido lá na terra. Eu vi. Que é isto? Eles tentam entender, mas Pedro nos revela que eles não receberam informações detalhadas sobre o assunto. É algo, como eu disse, curiosíssimo, que nós só sabemos por revelação. É como se Pedro dissesse: como vocês, meus leitores, e nós podemos nos incluir neles, são privilegiados, estão sendo alvos de uma coisa espetacular, coisas que foram preditas há séculos por homens de Deus, os profetas. Eles próprios não conseguiram entender bem o que estavam dizendo, e mesmo agora, depois do Messias ter vindo e fundado a igreja dele, e dado o evangelho ao mundo inteiro, mesmo agora, anjos querem perscrutar e não conseguem estar vedado. E a Bíblia diz que os anjos são maiores do que nós em força e poder. Hebreus 1:14. Os anjos são maiores do que nós em força e poder. São seres extremamente poderosos. Não sabem o que você sabe. Um pobre coitado como você, um pobre coitado como eu, sabemos coisas tão espetaculares, porque Deus nos revelou. Então, como sempre na Bíblia, as revelações teológicas não são dadas apenas de uma maneira teórica, para servir para nossas meditações,
que servem, obviamente, mas pode ver, quando vem teologia pesada como aqui, eu reconheço que tem sido uma mensagem muito densa, mas quando vem teologia assim concentrada, pode olhar aqui lado a lado com a teologia forte, vem a prática. E o que eu faço com isso? Versículo 13 começa assim: por isso, fantástico este por isso. Sim, Pedro, e aí? Muito bonito isso que tu nos disseste, que os profetas queriam saber, não sabiam bem, quando é que vai acontecer, e os anjos querem saber, e tudo bem. Legal, eu estou muito maravilhado, de fato, com as revelações que tu fizeste, e isso enche minha alma de alegria, de saber o tamanho deste Deus, o poder dele e tudo mais, e o benefício do qual fui alvo, o privilégio de saber tantas coisas, ótimo. Mas o meu dia a dia, o que eu faço? Ah, você quer saber? Por isso, versículo 13, e aqui eu encerro, porque vai ser alvo da próxima pregação. Por isso, e aí? Nunca se conforme em saber de uma verdade teológica por si só, por mais maravilhosa que ela seja. Repito, se a Bíblia fosse só de teologia profunda, sem uma aplicação prática, já era para a glória de Deus e já era o suficiente para nos encher de gratidão e adoração a esse Deus. Mas não é assim. Além da teologia pura, vem a aplicação. Procure sempre, quando ler a Bíblia, dizer: sim, o que eu faço com esse texto? Às vezes, bem pertinho dele tem a resposta, às vezes não tão diretamente, às vezes a resposta está no outro livro da Bíblia, mas seja rigoroso com isso. O que eu faço com a teologia da Bíblia? Quero encerrar com uma observação. Não é errado nós, crentes, ficarmos curiosos com as coisas que não sabemos. Você estudar para saber um pouco mais, ler, se aprofundar, entrar num curso de grego ou de hebraico, ou comprar comentários cada vez mais grossos, tudo bem, conversar sobre o assunto, ler, meditar, mas tome 3 tipos de cuidado. Primeiro, não desanime quando esbarrar no limite das revelações que estão na Bíblia. Não desanime. Você vai chegar num ponto que não vai conseguir mais entender. Não sei que ponto é. Certamente alguém muito, muito simples de inteligência vai chegar muito antes do que Agostinho, um gênio, um Paulo, um Calvino. Eles vão chegar bem mais longe do que alguém de poucas letras e curto de inteligência. Mas o calvinozão vai chegar no limite dele. Lutero chegou no limite dele, Agostinho chegou no limite dele, apóstolo Paulo chegou no limite dele. Todos chegaram rapidamente nos seus limites. E o limite do apóstolo Paulo, de Agostinho e de Calvino, se formos ver numa régua, medindo a sabedoria de Deus, vai ficar praticamente em cima, a risquinha lá. Aqui ficou Calvino, do pobrezinho que mal sabia ler e era bem curtinho de inteligência. Se a medida desses limites for a sabedoria de Deus, então na realidade o ser humano chega bem ligeirinho no seu limite. Não se frustre. É o primeiro conselho que eu lhe dou. Vá em frente. Segundo, não se angustie no sentido de não conformado. Não conformado. No primeiro conselho eu disse: não desanime, porque é uma reação. Ai, isso é muito difícil, não dá para mim não, eu vou chegar no meu limite mesmo, já estou chegando, cheguei. Pronto, aqui eu paro. Só que tem alguns que dizem assim: não é assim não, eu quero entender isto. Aí faz o contrário, não se conforma também igual o primeiro, mas o primeiro para rápido. Tem gente que não gosta de atravessar um obstáculo de 2 centímetros, tem um obstáculo ali e ele rodeia. Tem gente que é assim, a natureza humana dessa pessoa é assim. Tem outros que pode ter um obstáculo de 2 quilômetros, eu vou ultrapassar. Alexandre era assim, Alexandre Grande era assim, não tinha para ele, não tinha limites.
de obstáculo, de dificuldade nas guerras. Não tinha limite. Então tem aquele que reage ao contrário. Não, eu vou saber isso aqui. Enquanto eu não souber isso aqui, eu não vou me entregar de uma maneira total ao gozo, à minha intimidade com Deus. Ele vai ter que me explicar isso aqui. Pode não pensar com tanta arrogância assim, explícita, mas acaba sendo um tipo de arrogância e de uma resistência para não quebrar o seu coração totalmente diante de Deus, dizer: Senhor Deus, eu vou te adorar, mesmo sem entender, e mesmo que meu limite tenha chegado rapidamente. Não, eu vou mais, eu quero entender mais, e eu quero ir mais. Vai ser alguém angustiado, porque não vai entender nunca. Sempre mais, vai ter um ponto que vai parar, e vai terminar sem comunhão plena e íntima com Deus, dentro da sua pequena inteligência e da sua grande limitação. Então, cuidado com esta reação. E terceiro, não comece a ver ensino onde não tem. Se você for atrás, muitas heresias chegaram por homens bem intencionados, mas que não se conformaram em saber que não ia conseguir entender certas coisas da Bíblia, e começaram a tentar explicar, distorcendo alguns ensinos, mudando algumas coisas. Assim dá certo. Como é que eu junto a eleição de Deus com a responsabilidade humana? É muito fácil. Deus deu para qualquer um escolher se quer ser salvo ou não, acabou-se. E aí veio o arminianismo, explicando o que a Bíblia não explica. Perigo, heresias vêm daí, em querer explicar ou inventar ensinos e doutrinas que a Bíblia não ensina, e deixa na interrogação mesmo de propósito. Graças a Deus pelos mistérios de Cristo e da igreja, que agora foram reveladas desde quando ele esteve aqui, e não somente nos foram revelados, mas se tornaram realidade para nós. Fomos alcançados, nós crentes, pelo ministério, ou pelo mistério, pela pessoa de Cristo. Fomos salvos por ele e agora pertencemos à igreja dele. Graças a Deus pelas revelações parciais que nós temos hoje sobre muitas coisas, além da garantia de surpresas agradáveis no futuro, é uma vantagem grande. Isso aqui eu não entendo. Legal, eu queria entender, eu não gosto de não entender as coisas. Peraí, veja por outro ângulo. Legal, eu vou entender lá, vai ter muita surpresa lá. Eu não gosto de surpresa. Por quê? Porque alguns são desagradáveis. Esse perigo não tem no céu. Pode deixar de lado a possibilidade de uma surpresa desagradável. Essa eu não contava no céu. Pelo contrário, toda a Bíblia, a uma só voz, garante que coisas espetaculares, muito maior do que nós podemos imaginar, de gostosas, nos aguardam no céu. Então, eu acho que isso é um fator estimulante para mim, pessoalmente, que gosto muito de estudar, de ler, de perscrutar, mas para mim eu uso a minha ignorância, a minha incapacidade de passar um pouquinho do meu curto limite. Eu gosto, porque vem coisa boa aí que eu não entendo, mas um dia eu vou entender, vai ser uma delícia. Então, fica aí a sugestão. E graças a Deus pela fé que Ele nos deu, de que a Bíblia é inerrante, que é a palavra dEle, que Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo, é o ungido, o Messias de Israel e o Salvador dos gentios. Se você está incluído nesta salvação já pela fé, parabéns. Se não está, cuide e corra para os pés do Senhor Jesus Cristo, porque a possibilidade da sua salvação vai se encerrar no momento em que você der aqui nesta terra o último respiro. Acabou-se. E ninguém sabe quando é que vai dar o último respiro. Então, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por essas revelações que às vezes esclarecem, outras vezes nem tanto, mas pelo menos mostram que Tu tens um plano fantástico, maravilhoso, espetacular nos aguardando,
E nunca devemos condicionar a nossa adoração a Ti com o nosso entendimento pleno dessas coisas. Pelo contrário, sempre quedando-nos diante de Ti, dizendo: ó Senhor, Tu és Deus, Tu és santo, Tu és todo-poderoso, e eu Te adoro, quer eu entenda ou não detalhes da Tua revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse ungido, esse Cristo, esse Messias maravilhoso, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.